Olá, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal da Astra Educa. Hoje vamos estudar raciocínio lógico-matemático para o concurso da Fundação Florestal de São Paulo. Nesta aula eu vou te mostrar como pensar do jeito que a banca quer, porque raciocínio lógico não é ser bom de matemática, é organizar informações, não cair em pegadinha de interpretação e chegar numa conclusão válida sem chutar. Então eu vou passar por estrutura lógica de relações entre pessoas, lugares e objetos, dedução de novas informações, avaliação de condições, raciocínio verbal, matemático e sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos, lógica de hipóteses e conclusões, proporcionalidade e porcentagem com regra de 3, e estatística com médias, mediana, moda, dispersão e leitura de gráficos e tabelas. Quando a prova fala em estrutura lógica de relações arbitrárias, ela está falando daqueles problemas com personagens fictícios, tipo Ana, Bruno e Carla, que moram em casas de cores diferentes, trabalham em setores diferentes, viajam em dias diferentes, e você tem que descobrir quem é quem. O segredo aqui é entender que você não está adivinhando, você está montando um sistema de relações. A primeira regra é: não invente informação. Tudo tem que nascer do que o enunciado deu. A segunda regra é: transforme frases em relações objetivas. Se o texto diz Bruno não mora na casa azul, isso vira uma proibição clara. Se diz Ana mora à esquerda de Carla, isso vira posição. Se diz o evento X aconteceu antes do evento Y, isso vira ordem temporal. O jeito mais seguro de resolver é criar uma estrutura de controle. Muita gente faz isso mentalmente e se perde. O ideal é rascunhar. Você pode usar uma tabela mental do tipo pessoas versus casas, pessoas versus objetos, e ir marcando o que pode e o que não pode. E quando o problema envolve ordem, o melhor é desenhar uma linha, como se fosse uma fila, e colocar as condições em cima. Por exemplo, se a frase diz Carla está imediatamente antes de Diego, isso é uma peça forte. Ela exige que Carla e Diego fiquem colados, nessa ordem. Se você tenta resolver sem desenhar, você começa a testar possibilidades demais e perde tempo. Agora, a banca também cobra muito deduzir novas informações a partir das relações fornecidas. Isso significa que uma frase, quando combinada com outra, gera uma terceira informação que não estava escrita, mas é consequência lógica. Vou te dar um exemplo simples. Se o enunciado diz que A está à esquerda de B e B está à esquerda de C, você não precisa que o texto diga. Você já pode concluir que A está à esquerda de C. Isso é transitividade de ordem. Outro exemplo. Se o texto diz ninguém que viaja na terça usa carro e diz Paulo viaja na terça, você conclui Paulo não usa carro. É dedução direta. E tem dedução por exclusão, que é campeã em prova. Se só existem 3 opções de cor para uma casa, e você já provou que não é vermelha e não é verde, então é azul. Parece óbvio, mas na hora da prova muita gente não fecha as alternativas e fica com talvez. E tem um detalhe importante na ementa: avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura. Isso é o tipo de questão que pergunta se uma conclusão é válida, ou se uma regra é suficiente para determinar uma ordem. Aqui você precisa separar condição necessária de condição suficiente. Condição necessária é algo que tem que acontecer, mas sozinho pode não resolver tudo. Condição suficiente é algo que, se acontecer, garante o resultado. Em linguagem de prova, às vezes a pergunta é: com essas condições é possível determinar unicamente a posição de X. Se as condições deixam mais de uma montagem possível, então não é determinável de forma única. Uma boa estratégia é tentar montar 2 cenários diferentes que respeitem as regras. Se você conseguir 2 cenários, então não é único. Agora eu quero falar do bloco compreensão e elaboração da lógica das situações, que vem com vários tipos de raciocínio. Raciocínio verbal é quando o problema parece texto, mas é lógica pura. A banca usa palavras que confundem, como apenas, somente, exceto, a menos que, se somente se, todo, algum, nenhum. Você precisa ler com cuidado porque uma palavra muda tudo. Todo servidor que fez o curso foi aprovado não é a mesma coisa que todo servidor aprovado fez o curso. A primeira frase diz que curso garante aprovação para quem fez, mas não diz que só quem fez foi aprovado. A segunda diz que aprovação implica curso, ou seja, se alguém foi aprovado, necessariamente fez o curso.
Em prova, uma troca dessa derruba. Raciocínio matemático é quando você usa contas, proporções, porcentagem e estatística, mas sempre com interpretação. O perigo aqui é o candidato sair calculando sem entender o que a questão pediu. Se a pergunta é qual foi o aumento percentual, você não pode fazer só novo menos antigo. Você tem que dividir pelo antigo e transformar em porcentagem. E tem o raciocínio sequencial, que é o das sequências e padrões. A banca pode dar uma sequência numérica e pedir o próximo termo, ou pode dar sequência de figuras, letras, dias, movimentos. O segredo é procurar uma regra simples primeiro. Às vezes a sequência alterna duas regras, tipo uma regra para termos pares e outra para termos ímpares. Às vezes é soma crescente, tipo mais 2, mais 4, mais 6. Às vezes é multiplicação e soma alternadas. E em sequência de letras, você pensa no alfabeto como uma sequência numérica, contando posições. Orientação espacial e temporal é outro ponto forte. Em espacial, você precisa dominar esquerda e direita, frente e trás, norte, sul, leste, oeste e principalmente ponto de vista. Tem questão que diz à esquerda de quem está olhando e isso muda se a pessoa vira. A dica é sempre fixar um referencial. Se o enunciado não permite troca de referencial, você escolhe um e mantém. Em temporal, você organiza antes e depois, dias da semana, horários, duração, e presta atenção em expressões como 2 dias antes, no dia imediatamente posterior, na semana seguinte. 2 dias antes de quinta é terça. 2 dias após quinta é sábado. Parece básico, mas em enunciado longo isso se perde. Formação de conceitos e discriminação de elementos é o tipo de questão que pede para você agrupar itens por uma característica, achar o intruso ou entender a regra que define um conjunto. O segredo é procurar o critério mais objetivo possível. Se aparecem palavras, veja classe gramatical, número de sílabas, acentuação, significado, categoria. Se aparecem figuras, veja cor, forma, orientação, quantidade, simetria, padrão de rotação. E discriminação aqui é separar o que é relevante do que é distração. A banca enfeita o enunciado com história, mas só algumas informações importam de verdade. Agora vamos entrar no núcleo do raciocínio lógico formal do jeito que cai em concurso. Compreensão do processo lógico que, a partir de hipóteses, conduz validamente a conclusões determinadas. Traduzindo, se o enunciado te dá premissas, você tem que saber o que pode concluir sem cometer salto lógico. A forma mais comum é o se. Então, se chover, então o evento será cancelado. Se o evento foi cancelado, isso não prova que choveu, porque pode ter sido cancelado por outro motivo. Isso é uma pegadinha clássica, afirmar o consequente. O que você pode concluir com segurança é o contrário em um caso específico. Se o evento não foi cancelado e a regra era se chover, cancela. Então você conclui que não choveu, porque se tivesse chovido teria cancelado. Aqui você está negando o consequente para negar o antecedente, o que é um raciocínio válido nessa estrutura. Outra coisa que aparece muito é a ideia de ou. Quando o enunciado diz A ou B, em prova geralmente significa pelo menos um dos dois, podendo ser os dois, a menos que o texto deixe claro que é exclusivo. Se a banca quiser ou exclusivo, ela normalmente deixa claro com algo como A ou B, mas não ambos. Por isso, cuidado ao eliminar possibilidades cedo demais. Já o I é cumulativo. A e B têm que acontecer juntos. E tem palavras que são armadilhas. Somente se indica a condição necessária. Acontece somente se B significa que se A acontece, B acontece. Ou seja, A implica B. Já acontece se B normalmente significa B implica A. Percebe como a ordem muda. Se você não traduz com calma, você inverte e erra a questão. Eu recomendo você treinar isso transformando em frases simples. Você passa somente se estudar quer dizer. Se você passa, então você estudou. Não quer dizer que estudar garante passar. Já você passa se estudar quer dizer. Se estudar, então passa. Pode até ser uma promessa, uma regra. Agora vamos para proporcionalidade e porcentagem, porque aqui a banca gosta de misturar contexto com conta simples, e você ganha muitos pontos se não travar. Proporcionalidade é quando duas grandezas variam juntas de forma consistente. Se uma aumenta e a outra aumenta na mesma razão,
é proporcionalidade direta. Se uma aumenta e a outra diminui, é proporcionalidade inversa. O exemplo clássico de direta é preço e quantidade, se o preço por unidade é fixo. O exemplo clássico de inversa é tempo e velocidade, para uma mesma distância, ou número de trabalhadores e tempo, para a mesma tarefa, assumindo produtividade igual. Regra de 3 simples é a ferramenta mais usada. O que você tem que fazer é organizar as grandezas e decidir se é direta ou inversa. Se for direta, você mantém a ordem e faz o produto cruzado. Se for inversa, você inverte uma das colunas antes de cruzar. Vamos num exemplo bem típico. Se 4 agentes conseguem vistoriar uma área em 6 dias, quantos dias 8 agentes levam, mantendo o mesmo ritmo? Mais agentes, menos dias, então é inversa. Você pensa assim, agentes vezes dias é constante. 4 vezes 6 dá 24. Para 8 agentes, dias é 24 dividido por 8, dá 3 dias. Essa lógica é muito mais rápida do que ficar decorando fórmula. Porcentagem é outro tema que cai muito e tem 3 pegadinhas. A primeira é lembrar que porcentagem é sempre uma fração de 100. Então 15% é 15 sobre 100, ou 0,15. A segunda pegadinha é, percentual de aumento e percentual de desconto não são simétricos. Se um valor sobe 20% e depois cai 20%, ele não volta ao original. Exemplo, 100 sobe 20% vira 120. Se cair 20% de 120, cai 24 e vira 96. Então a banca pode brincar com isso. A terceira pegadinha é base de cálculo. Aumentou 10% significa 10% do valor original, não do novo. Desconto de 10% significa 10% do preço original, não do preço já descontado. Acréscimos e descontos você resolve com fator multiplicativo. Se aumentou 10%, você multiplica por 1,10. Se descontou 10%, multiplica por 0,90. Se aumentou 25%, multiplica por 1,25. Se descontou 30%, multiplica por 0,70. Isso é rápido e evita erro. E quando tem aumentos sucessivos, você multiplica os fatores. A banca adora isso. Se um valor aumenta 10% e depois aumenta mais 20%, o fator total é 1,10 vezes 1,20, que dá 1,32, ou seja, aumento total de 32%, não de 30%. Se tiver aumento e depois desconto, mesma coisa, multiplica 1,10 por 0,80, por exemplo, e vê onde chega. Agora vamos entrar em estatística, que é um assunto que costuma aparecer com tabelas e gráficos. A parte de medidas de tendência central é onde você resume um conjunto de dados com um número representativo. Moda é o valor que mais se repete. Se em um conjunto de tempos de atendimento o número 12 aparece mais vezes, 12 é a moda. Pode existir mais de uma moda, e pode não existir moda se tudo aparecer uma vez. Mediana é o valor do meio quando você coloca em ordem. Se tem quantidade ímpar de dados, é o do centro. Se tem quantidade par, é a média dos dois centrais. Média aritmética simples é soma de tudo dividido pela quantidade. Média ponderada é quando cada valor tem um peso, tipo uma nota com peso maior, ou um consumo mensal com meses que representam períodos diferentes, e aí você faz soma de valor vezes peso e divide pela soma dos pesos. Em prova, o erro mais comum é calcular mediana sem ordenar. Mediana depende de ordem, não depende de repetição. Outro erro comum é confundir média com mediana quando tem valores extremos. Se um conjunto tem um valor muito alto ou muito baixo, a média é puxada, e a mediana costuma representar melhor o centro. A banca pode perguntar exatamente isso. Qual medida é mais apropriada quando há outliers, esses valores fora do padrão? Agora, medidas de dispersão servem para medir o quanto os dados se espalham. Amplitude é a mais simples, maior menos menor. Se o menor valor é 5 e o maior é 17, amplitude é 12. É simples e cai muito. Desvio médio é uma média das distâncias até a média, geralmente usando o valor absoluto para não dar cancelamento. A banca pode cobrar a ideia, mesmo sem fórmula pesada. Quanto maior o desvio médio, mais variáveis são os dados. Variância e desvio padrão são as medidas mais famosas. A ideia é: você calcula a distância de cada dado para a média, eleva ao quadrado, tira uma média dessas distâncias quadráticas e isso é a variância.
O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, voltando para a unidade original. Na prova, muitas vezes não vão te fazer calcular uma variância enorme na mão, mas podem cobrar interpretação. Se o desvio padrão é maior, os dados são mais dispersos. Se o desvio padrão é menor, os dados são mais consistentes. Vou te dar um exemplo simples para você entender o mecanismo sem medo. Imagine os dados 2, 4 e 6. A média é 4. As distâncias para a média são -2, 0 e 2. Se você elevar ao quadrado vira 4, 0 e 4. A média desses quadrados é 8 dividido por 3, então a variância fica 8, 3. O desvio padrão é a raiz disso. Agora, compare com 4, 4 e 4. A média é 4. Distâncias são 0, 0, 0, variância 0 e desvio padrão 0. Isso mostra bem a lógica. Quando todo mundo é igual, não existe dispersão. Agora vem uma parte muito cobrada: leitura e interpretação de gráficos e tabelas. Aqui não basta ler, você tem que entender o que o gráfico está dizendo e o que ele está escondendo. Em tabelas, a primeira coisa é identificar o que são linhas e colunas, quais são as unidades, se são valores absolutos ou percentuais, e qual período está sendo comparado. Depois, cuidado com total e subtotal. Às vezes a tabela tem categorias que somam um total, e a banca coloca uma alternativa comparando uma categoria com o total como se fossem equivalentes. Outra pegadinha é a porcentagem que não soma 100% porque existe arredondamento ou porque são respostas múltiplas. Gráfico de setores, o famoso pizza, representa partes de um todo. O erro clássico é esquecer que ali o total é 100%. Se um setor tem 25%, isso é um quarto do total. E se a questão pede o valor absoluto, você tem que transformar. 25% de 200 é 50. Outro detalhe: alguns gráficos de setores trazem ângulos em graus. Como o círculo tem 360 graus, 90 graus é 25%. 180 graus é 50%. Isso pode aparecer em questão. Histograma e gráfico de barras confundem muita gente. Barra normalmente é categoria, tipo setores ou tipos, e a altura é a frequência ou valor. Histograma é uma representação de distribuição por intervalos, muito usado para idade, tempo, renda, medidas contínuas. No histograma, a base costuma ser intervalos como 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, e a altura mostra quantos caem em cada intervalo. A pegadinha aqui é você confundir intervalo com mais pessoas com média mais alta. O intervalo mais frequente é a moda por classe, mas não necessariamente define a média. Infográficos misturam texto, ícones e números. A banca usa isso para testar atenção. Às vezes o dado principal está num cantinho, ou existe uma comparação em porcentagem e outra em valor absoluto. E tem a pegadinha da escala. Eixo que não começa no zero pode exagerar diferença. Por exemplo, se um eixo vertical começa em 90 e vai até 100, uma diferença de 2 unidades parece enorme visualmente. Em prova, você tem que olhar o eixo, não a impressão do desenho. Outra habilidade importante é cruzar informações. A questão pode trazer um gráfico de barras com valores por ano e uma tabela com percentuais, e pedir uma conclusão combinando os dois. Aí você precisa fazer exatamente o que a ementa diz: deduzir novas informações das relações fornecidas. Se você tem o total em um lugar e o percentual em outro, você encontra o valor absoluto. Se você tem um valor em um ano e um percentual de crescimento, você encontra o ano seguinte. E sempre conferindo a base. Crescimento de 10% de 50 é 5, então vira 55. Agora, para fechar a aula com o espírito de prova, eu quero que você entenda como a banca mistura lógica com organização. Nos problemas de relações entre pessoas, lugares e objetos, o seu ganho está em construir o cenário de forma controlada, marcando proibições e certezas. Nos problemas verbais, o ganho está em traduzir expressões como somente se, exceto, a menos que sem inverter o sentido. Nos problemas sequenciais, o ganho está em não forçar regra complicada antes de testar regras simples e alternância. Nos problemas de espaço e tempo, o ganho está em fixar referencial e ordenar eventos. Em porcentagem e regra de 3, o ganho está em decidir direto ou inverso e usar fator multiplicativo para acréscimo e desconto. Em estatística,
O ganho está em saber quando usar média, mediana e moda, e interpretar dispersão como estabilidade ou variabilidade. E em gráficos e tabelas, o ganho está em ler eixos, unidades, bases de porcentagem e evitar conclusões pela cara do desenho. Se você estudar assim, você para de resolver por tentativa e começa a resolver por método. E é isso que faz você ganhar tempo e acertar mais.